patrões tentam manter controle territorial sobre qualquer coisa que possa influenciar sua vida. Desenvolvem uma sensibilidade aguda à justiça das ações de outras pessoas e geralmente estão preocupados com o potencial que os outros têm para manipular o poder ou para reivindicar o controle. O ponto de vista interno da atenção poderia ser descrito como: quem tem o comando aqui? E será que essa pessoa vai ser justa? De certa forma, minha vida tem sido uma busca para saber como são exatamente as regras, não simplesmente a ideia de alguém de como me intimidar, mas as verdadeiras regras de conduta. Minha visão de mundo é que o mal existe mesmo e que as pessoas estão querendo me controlar a fim de poder se manter às minhas custas. Tanto tenho direito ao que preciso quanto elas, e para satisfazer minhas necessidades, tenho de me livrar dessas pessoas que querem se aproveitar de mim e, ao mesmo tempo, tentar me comportar com dignidade à minha própria maneira. 8 se sentem seguros quando são capazes de controlar uma situação, tomando as decisões e fazendo outras pessoas obedecer. Também se sentem poderosos quando vão contra as regras de conduta, às quais outros se submetem. São sensíveis a qualquer tentativa de ordenar seu comportamento e ficarão irritados e se rebelarão até se livrar de interferências externas. Como querem o poder, tanto para estabelecer limites quanto para quebrar limites, seu comportamento muitas vezes parece oscilar entre a imposição de exigências puritanas para se comportar integramente em relação a si mesmos e aos outros, e ao extremo oposto da violação de todas as coisas que eles tenham se proibido de fazer. Um exemplo de patrão assumindo o controle seria ele ou ela estabelecer uma lista extenuante de exigências e depois ir a pescar por uma semana. A semana seria isenta de culpa e deliciosamente temperada com turbulências. Outro exemplo seria o patrão atormentar pessoalmente os empregados a ir trabalhar mais cedo, em nome da eficiência, e então manter esses mesmos empregados sentados numa reunião geral por 1 hora, até que ele ou ela chegue. 8 estão preocupados com ser capazes de limitar, ou pelo menos predizer, o grau de influência que outros podem ter sobre suas vidas. A confiança é estabelecida obtendo uma completa revelação pessoal e eliminando o maior número possível de incógnitas, o que pode tomar a forma de pressionar outras pessoas a tomar uma posição ou assumir uma postura controversa, para ver como os outros vão reagir. Piadas étnicas de mau gosto, insinuações de homossexualismo e histórias de regressão a vidas passadas são os tipos de manobras coloquiais capazes de polarizar quase todas as situações sociais em facções de amigo e de inimigo, e capazes de forçar as pessoas a apresentar o tipo de reação de baixo ventre, a zona mais vulnerável que satisfaz a preocupação de um 8 com o controle. Assim que começo a me interessar por uma amizade, quero ir direto ao ponto de como vamos nos tratar. Quero que nós dois joguemos de acordo com as regras, o que significa para mim ficar observando meus amigos em busca de sinais de que eles podem infringir sua parte no acordo. Se reduzo minha vigilância e se alguém de minha confiança ataca meu lado fraco, me sinto totalmente traída. Se alguém me magoa por ingenuidade ou por estupidez, tomo precauções para que não aconteça de novo. Mas se a coisa tiver sido proposital, então tenho de tirar a forra. Quero que a pessoa admita o que fez e que seja punida. Permitir que alguém tire proveito de mim seria desmerecer tanto a minha ideia de que estou fundamentalmente com a razão, que eu sentiria que devo estar completamente errada e que tenho de me submeter a essa pessoa. As percepções de um patrão estão fundeadas numa visão de mundo onde pequenos descuidos e detalhes tratados
com descanso, detém o potencial para uma escalada além do controle. Pequenos erros desconcertam os 8 e os levarão a reagir ruidosamente, porque foram atingidos em seu ponto fraco, sem que pudessem prever. Erros de grande monta são paradoxalmente atraentes, sobretudo se catastróficos bastante para exigir uma confrontação total. Em qualquer situação imprevisível, o hábito do 8 de concentrar sua atenção nos pontos fracos do caso entrará em ação. O 8 vai querer eliminar a dificuldade em potencial, antes que ela tenha chance de crescer. E se algo surpreendente ou inconveniente ocorrer, a atenção pode se tornar tão meticulosamente concentrada num pequeno erro que o patrão se esquece das reações de outras pessoas e dos meios óbvios de reparar o erro. Isso pode ter consequências sociais constrangedoras, na medida que o patrão se torna dogmático e insiste em tentar restabelecer o controle. Um dos meus investimentos é tomar conta das coisas de modo a ter certeza de que tudo será feito corretamente. É por isso que tendo a fazer um controle detalhado de como tudo deve ser. Semana passada fomos jantar fora com outro casal e a sopa veio fria da cozinha. Para mim, parecia apenas que eu estava tentando resolver o problema da sopa fria com o garçom. E só depois percebi que os outros tinham ficado constrangidos. O que eu queria era sopa quente à mesa, e conseguir isto era prioritário em minha cabeça, porque se a gente deixasse a coisa passar, então o prato de entrada poderia ser pior. A gente tem de intervir na hora para se salvar, ou então começa a surgir uma ansiedade de que tudo vai sair do controle. Pensamentos de vingança podem amortecer o reaparecimento da ansiedade vivenciada pela criança ao se sentir impotente. Planejar o modo de revidar serve para bloquear sentimentos de humilhação e de ameaça que brotam do fato de ter sido derrotado por um adversário. O ressentimento é um meio de manter o jogo em andamento. Ainda não perdemos, só estamos esperando um novo encontro. O hábito de um 8 de culpar os outros como a fonte de problemas e de rejeitar mentalmente opiniões contestatórias como idiotas ou tolas, sem refletir sobre elas, são outras linhas de defesa contra a sensação de ser controlado por alguma influência externa. Simplesmente ficar sentado e aceitar um desmando ou um abuso me enche de raiva. O fato de você ter sido enganado fica na sua cabeça, esperando o momento adequado para você agir. Vingança não é um golpe traiçoeiro, é mais como se você quisesse fazer dela uma ferramenta de ensino correta e conveniente, na medida da gravidade do crime. Fico imaginando como aplicá-la apropriadamente de modo que, no momento em que ocorra, meu inimigo tenha de entender apenas a bosta que ele fez. 8 normalmente confundem seu desejo de tirar a forra com uma ideia de justiça. Eles foram ofendidos de uma maneira que parece injusta. É por isso que retaliar é como equilibrar os pratos de uma balança, mais do que simplesmente fazer vingança. Semana passada, fui tomar o café da manhã com um amigo. O dono do lugar foi extremamente rude ao anotar o pedido, e o tempo que durou a refeição não conseguiu tirar aquilo da minha cabeça. Eu devia virar a mesa ao sair? Eu devia criar uma cena com aquele cara? O que é que eu podia fazer para não me sentir humilhado o resto do dia, para que me levantasse o moral? Não conseguia parar de pensar no que fazer com aquele sujeito. Acabei não fazendo nada e fomos embora, mas ainda estou esquentando com a coisa. Sempre que passo de carro pelo restaurante penso, e se eu simplesmente quebrasse uma vidraça? A coisa não deixa você em paz até você tomar alguma iniciativa. A necessidade de manter o controle desempenha um papel na preocupação do 8 com a justiça. Pode-se confiar nos outros? O que eles fazem é justo?
Essa preocupação é alimentada pelo desejo frustrado na infância de achar uma autoridade tão digna de confiança que se pudesse renunciar ao controle sem medo de ser enganado ou dominado. A sensibilidade à justiça leva patrões a prestar uma atenção especial a quaisquer sinais de propósitos injustos. Tenho a tendência de ficar procurando sinais de comportamento inconscientemente ou maldoso. Tento sacar o modo como as pessoas são maldosas, ou então como elas podem se tornar maldosas se forçadas a isso. Se elas são manipuladoras, e se têm um jeito para isso, e se gostam de ser assim. Quero ver as piores coisas de que elas são capazes, para não ter surpresas desagradáveis. Não quero ter uma imagem cor-de-rosa das pessoas e depois me surpreender com alguma motivação vil. Quero ir até o fundo. Essa pessoa está a fim de quê? E o que posso esperar dela? Observo muito o modo de as pessoas interagir. Onde é que elas são cegas em relação a si mesmas? Aqui são mais vulneráveis. E como reagem quando atingidas no calcanhar de Aquiles. Sei que, se alguém cai na zona do não confie em meu barômetro, é muito difícil para mim mudar de ideia. Preciso da certeza de que, se tomo uma decisão, a coisa não se altera. Quando quero saber o que a pessoa está escondendo por trás de um sorriso ou de um agrado, dou uma prensa na pessoa e a ponho irritada para ver o que ela faz nessas condições. O patrão pressiona para descobrir as verdadeiras motivações das pessoas, sobretudo para ver se são justas. O conceito que o 8 faz de si mesmo é o de defensor dos fracos, que com naturalidade gosta de entrar numa situação injusta e de resolvê-la. O triste efeito bumerangue dessa posição de defensor é que 8 são muitas vezes tão agressivos na defesa de uma causa válida que podem ser percebidos antes como turbulentos do que como aliados úteis. 8 também são passíveis de ser manipulados a lutar as lutas dos outros. São exemplos notáveis de liderança comprometida com a defesa da justiça. Ou quando um estado de opressão deve ser enfrentado, e são, portanto, requisitados como aliados de peso. Um enredo típico é relatado por crianças 8 que lidaram com uma história de injustiça e que se descobrem colocados à frente dos interesses de outras crianças. Um exemplo seria uma situação em sala de aula onde os alunos acham que a professora lhes dá muito dever de casa. O provável porta-voz seria uma criança 8, cuja segurança depende de uma ação direta contra a injustiça e que poderia ser facilmente manipulada a assumir a responsabilidade pelas outras crianças. Em famílias problemáticas, é com frequência a criança 8 que percebe a raiva não admitida pelos adultos e que age contra ela. Neste cenário, é provável que os outros membros da família apontem o 8 como o encrenqueiro, sem perceber a clareza com que a agressividade interna dele se transmite para a criança. A preocupação com o jogo limpo faz a atenção se voltar para as intenções ocultas de outras pessoas. Patrões querem testar a verdade do que as pessoas dizem e confrontá-las diretamente nas questões sensíveis para ver como a verdade é capaz de se alterar sob pressão. Buscar a verdade não parece um combate, do ponto de vista de um 8. É antes a percepção de quando uma opinião parcial está sendo emitida, ou de quando uma informação está sendo retida. E é também a obediência a um impulso natural de agitar e desconcertar todas as partes envolvidas, até o ponto de elas deixarem escapar seus reais sentimentos. Brigar é entendido como fundamental para a amizade, porque é sob pressão que as pessoas revelam suas agendas ocultas. 8 respeitam uma luta justa. O conceito idealizado de si mesmos, de que são pessoalmente poderosos, é projetado externamente como uma admiração por pessoas
que sustentam uma opinião forte. Há uma identificação com aqueles que, sob fogo, não cedem terreno, e há desrespeito por qualquer um que tente evitar a confrontação. Do ponto de vista de um estranho, a luta justa do patrão pode dar a ideia de dois oponentes inflexíveis, colocados em posição de combate num ringue de boxe. Aqueles de nós que não têm contato com a própria agressividade armam muitas vezes esquemas para ficar fora do caminho de um 8, para reter as más notícias ou adulterar informações como forma de não aborrecer uma pessoa potencialmente explosiva. Do ponto de vista de um 8, brigar é uma fonte de excitamento, e é bem mais divertido trabalhar contra um oponente respeitável do que conquistar uma vitória fácil. Se o oponente for digno de respeito, vai ocorrer um fluxo emocional constante à medida que o 8 está se mobilizando para encontrar uma força poderosa que ameaça escapar ao controle. A raiva que vem à tona para fazer face à situação é sentida como um poder direcionado e concentrado. Ela é antes sentida como uma excitação em vez de uma emoção negativa. Um 8 com raiva é capaz de perceber o poder energético da emoção como uma força que o levará até a verdade dos fatos, como um instrumento para a realização do trabalho, como uma excitação que é um antídoto contra o enfado e o esquecimento de si mesmo. Uma luta justa é, na verdade, uma situação de sempre vencer para um 8. Derrotar um oponente dá a satisfação de asseverar o controle, e perder para um oponente valoroso, que foi testado e avaliado como justo, diminui a suspeita em torno daqueles que têm poder sobre a vida do 8. Quando 8 agem a partir de seu ego, concentram-se mentalmente numa versão da verdade que lhes dê o benefício máximo e insistem que a versão deles é o único curso de ação objetivamente verdadeiro. Uma vez convencidos de que sua versão da verdade é a correta, perdem de vista o fato de que ela talvez seja em benefício próprio, ou de que representa apenas uma visão parcial das coisas. Mentalmente engrenados, para passar por cima de qualquer oposição, sua atenção assume uma posição de combate, cujos alvos são os aspectos negativos da oposição e os positivos da própria situação. Opiniões alternativas são mentalmente rotuladas de imbecis e podem automaticamente abandonar a mente sem ser consideradas no todo, porque a atenção do 8 está estreitamente enfocada na realização da meta que dá sustento à sua segurança. Uma vez na postura de combate, 8 perdem a flexibilidade da atenção com a qual poderiam refletir sobre seu próprio curso de ação, ou levar em consideração novas informações capazes de debilitar uma firme postura pessoal. 8 são capazes de perceber que a atenção da postura de combate está entrando em vigor, cultivando a percepção dos momentos em que a ideia da outra pessoa soa completamente idiota e parece tão indigna de consideração que é mentalmente descartada sem menção. Um exemplar de 8 descreveu o estado mental da postura de combate como ser o atacante que corre com a bola debaixo do braço. A gente nunca se volta para questionar a própria defesa, e tudo que a gente procura são os buracos na linha do outro time. Como um verdadeiro atacante, um 8 altamente determinado opera a partir de um estado mental que se fixa tanto ao único curso de ação verdadeiro que provavelmente será incapaz de desviar a atenção para um ponto de vista alternativo. Com a maturidade e com algumas experiências com autoridades justas e amizades seguras, as defesas da percepção de um 8 se enfraquecem, e quando não ameaçado por um golpe de poder, ela ou ele começará a se aperceber de soluções conciliatórias. Num 8 maduro, a necessidade neurótica de criar conflito como forma de descobrir a verdade enterrada
é um hábito do passado, e o que se desenvolveu a partir desse ponto de sofrimento neurótico é uma capacidade rara de reconhecer a verdade única de cada indivíduo. Já não ameaçado pela possibilidade de ser injustamente controlado pelos outros, um 8 ganha naturalmente uma percepção objetiva dos verdadeiros desejos de cada pessoa, querendo apenas chegar à substância da verdade. 8s podem aprender a reconhecer aquelas pequenas flutuações da atenção que transmitem o grau de sinceridade em torno de uma declaração de opinião.